Olá, aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2. Se você estiver assistindo através da operadora Ultra aí para o sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, um abraço às duas maiores cidades aqui da região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos também ao vivo através do nosso portal tviplay.com.br. Lá você vai encontrar notícias atualizadas minuto a minuto através do maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, inteiramente grátis para você. Daqui a pouquinho vamos passar aqui no rodapé do seu vídeo alguns destaques de hoje do Jornal à Tarde. É só você entrar no tviplay.com.br, vai lá no botãozinho Notícias e você vai cair diretamente na redação do Jornal à Tarde, tá certo? Lá também você vai encontrar tudo sobre a nossa programação, ao vivo ou gravado. Você também pode saber como anunciar através do nosso ADS aqui, né? Inteligência Artificial aqui no nosso portal tviplay.com.br. Anuncia com a gente, tá bom? Lá você tem o stream com conteúdo inédito, né? Que você só vai ver lá. tviplay.com.br. Se você não deu tempo para anotar, não tem problema. Aponte seu celular agora para o QR Code que está aparecendo aqui do lado do seu vídeo e você vai diretamente para lá, para o nosso portal. Você pode assistir a TVI ao vivo, onde e quando quiser, tempo real, tá bom? Obrigado também a você que faz parte agora da nossa comunidade do YouTube. Já são mais de 16.400 pessoas. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E você que não é inscrito ainda no canal do YouTube, TVI Oficial, é só você entrar lá, YouTube. Aí quando estiver dentro do YouTube, você bota / TVI Oficial. Pronto, aí você vai achar o nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e toda vez que entrar uma programação ao vivo, você vai ser automaticamente avisado, tá bom? Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Eu fico muito feliz. Afinal de contas, a TVI tem 20 anos informando a você tudo o que acontece aqui no sul da Bahia, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, tá bom? Olha, gente, vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo mudou com a chegada aí de uma frente fria aqui no sul da Bahia, desde ontem, né? Trazendo ventos fortes em alguns momentos, muitas nuvens carregadas e com essas nuvens aqueles resfriados, né? Que é típico do inverno, mas com a frente fria chegando, vem também as viroses e trazem aí esses resfriados. Então, muito cuidado, tome muita vitamina C para evitar ficar gripado, né? Mas se ficar gripado não tem outro jeito, é tomar um chazinho, tomar aquele antitérmico, ficar aí debaixo do cobertor assistindo a gente, tá? Então o tempo hoje, né, começou aí com 21 graus, né? Não começou muito frio não amanhã, né? Começou um pouquinho quente. Mas a máxima não vai passar dos 26 graus daqui a pouquinho, a partir das 11 horas. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, fica aqui no bairro de Fátima, na cidade de Itabuna, bem pertinho de Ilhéus. Estamos aqui na divisa praticamente entre os dois municípios, né, Ilhéus e Itabuna. Estamos em plena Mata Atlântica aqui, com um visual lindo aqui do alto da cidade de Itabuna. Os termômetros agora estão marcando lá fora 25 graus. E às 11 da manhã, daqui a pouquinho, portanto, vai virar para o que vai ser a parte mais quente do dia, né? Vai ficar em 26 graus, aí até por volta das 15 horas, tá bom? Nada de chuva, hoje não tem chuva prevista aqui no decorrer do período. Muita nebulosidade, muitas nuvens. O sol vai ficar praticamente escondidinho, mas não chove durante todo o dia, tá? Vai ficar apenas nublado. Amanhã, quarta-feira, o tempo garante ficar da mesma forma. Na quinta-feira, menos nublado, mas permanece com muitas nuvens e nebulosidade. E na sexta-feira, né? Aliás, na quinta-feira cai uma chuvinha em alguns locais isolados aí da cidade. Mas na sexta-feira o sol vai voltar a brilhar forte aqui na região, tá bom? Então essa frente fria ela deve permanecer até a quinta-feira, aí por volta da tarde, e depois ela começa a dissipar. Na sexta-feira você já vai ter um dia ensolarado na cidade de Itabuna, tá? Ilhéus, gente, 25 graus nesse momento, a máxima não vai passar dos 26 graus daqui a pouquinho. Muita nebulosidade, muitas nuvens encobrindo o sol, né? O sol não aparece aí na maior parte do dia. Fica entre nuvens, não deve chover, né? Hoje e amanhã. Na quinta-feira talvez haja uma precipitação em algumas regiões de mata aí da cidade de Ilhéus, tá certo? Deixa eu ver como é que tá a maré. A maré tá um pouquinho
forte, né? Mas nada que possa ameaçar quem gosta de um banho de mar, mesmo com esse tempo nublado, ou então, né, quem vai pescar, quem vai fazer alguma atividade no mar. Os ventos, gente, estão soprando hoje do sul para o norte, né? As nuvens, por isso que essa frente fria ela está subindo aqui, passando por aqui, vai para Salvador, porque os ventos estão soprando nessa direção de sul para norte, agora, nesse momento, né, a 19 km por hora, podendo chegar em alguns momentos, né, a 42 km por hora. Uma ou outra rajada pode acontecer isso, tá certo? Bom, então essa é a previsão para Ilhéus e Itabuna. Agora, se você mora em outra cidade aqui da região, é bom você de vez em quando mandar um feedback pra gente, qual a cidade que você assiste a gente, através do YouTube, através do TVI Play, por onde é que você assiste a TVI, manda aí esse feedback, tá? Buerarema, gente, também muito nublado, vai permanecer assim durante todo o dia, a máxima vai ficar na casa dos 26 graus, nesse momento 25 graus. Ibicaraí, 24 graus nesse momento, tempo também muito nublado, por volta da 1 da tarde deve cair uma chuvinha, tá? Nada muito forte. 25 graus vai ser a temperatura máxima em Ibicaraí, que tem agora 24 graus. Itajuípe, 25 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 26 graus a partir das 11 horas da manhã. Não deve chover no decorrer do período, mas fica aí bastante nublado, sol encoberto. Floresta Azul com 24 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 25 a partir das 11 horas. Não chove também no decorrer do período, mas as nuvens permanecem aí cobrindo o sol durante todo o dia, tá? Itacaré não dá praia hoje, 25 graus nesse momento, cai uma garoa e vai permanecer assim o dia inteiro, viu, gente? Para você que está em Itacaré, que não tem o que fazer hoje, pode ficar tranquilo aí dormindo, porque vai cair aquela garoa aí o dia inteiro. Hoje, amanhã e quinta-feira vai ser assim aí, com essa precipitação constante na cidade de Itacaré. 25 graus agora e essa é a máxima para hoje, não vai passar disso. Porto Seguro também 25 graus, menos nuvens no céu, né? As nuvens começam a se dissipar, poucas nuvens, mas mesmo assim o dia fica parcialmente nublado a nublado, tá? Muitas nuvens ainda carregadas passando, mas nada de chuva nem hoje nem amanhã, talvez quinta-feira haja uma precipitação em Porto Seguro. Canavieiras com mais nuvens, né? Bem carregado o céu, nós temos aí durante o dia nenhuma previsão de chuva para Canavieiras, nem hoje nem amanhã, talvez na quinta-feira chova. 25 graus nesse momento em Canavieiras, mesmo não chovendo, né, a praia não está muito convidativa e a máxima vai ficar na casa dos 26 graus. Vitória da Conquista com 20 graus nesse momento, nada de chuva também, bastante nublado aqui. Um abraço para Gustavo Magalhães, a Maísa Magalhães também, aí Vitória da Conquista. Hoje, amanhã e quinta, né, o dia vai ficar bem fechado. Na sexta começa a aparecer timidamente o sol. 20 graus nesse momento em Vitória da Conquista e a máxima não vai passar dos 22 graus, tá bom? Uma temperatura bem gostosa, né, quase inverno aí para Vitória da Conquista, né? Essa é a temperatura de inverno. Então, muita gente hoje já vai aproveitar aquela comidinha mais quente, aquele fundinho ali, né? Que maravilha. Bom, gente, o programa de hoje, terça-feira, traz para você um quadro sobre a qualidade de vida que a gente deve fazer para ter uma melhor qualidade de vida, né? Ter um bem viver. Então, um quadro Bem Viver daqui a pouquinho, hoje com a Priscila Cel, vai trazer para você aí mais uma dica de saúde interessante, tá certo? Vamos aguardar daqui a pouquinho que vem uma dica super bacana aí para você ter uma melhor qualidade de vida. Hoje também nós vamos falar aqui sobre um evento que vai acontecer aí em Serra Grande, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevistada aqui no programa, ao vivo, né? Um evento interessante aí, principalmente para as mulheres. A gente vai explicar o que é, como vai ser esse evento, né? Um festival. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre política local, política nacional, que está acontecendo no Brasil. Vamos falar da COP30, que está acontecendo lá em Belém do Pará, as suas contradições, as suas demagogias, né? O que é que os políticos prometem nessa época e nunca cumprem. Tem 30 anos que eles vêm falando a mesma coisa e até agora nada se fez pelo nosso meio ambiente. Ou quase nada, né? Bom, a gente vai comentar sobre isso também aqui no programa de hoje. Vamos falar do projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo governo federal, né? E tem como relator um deputado da direita, o Derrite.
que foi secretário de Segurança de São Paulo. E o DERIT mexeu no projeto porque é um direito da Câmara dos Deputados, né, que o seu relator possa alterar esse projeto de lei para ficar mais adequado. E a turma do governo não gostou dessa alteração. A gente vai falar que alteração foi essa, ou quais foram as alterações, né? E por que o pessoal do governo não gostou dessas alterações. Seria só porque o deputado é da direita ou porque a sua ideologia é diferente? Então vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tema aqui no programa de hoje, tá bom? Então fica ligado com a gente. Tem dicas também da Dalila Reis no final do programa. E muita coisa vai acontecer por aqui. É só você ficar ligado aí, tá? Que a gente vai trazer sempre boas notícias para você aí também. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Nós já estamos com a convidada aí online, Cássio. Me informa aí, por favor. Daqui a pouquinho. Tá, daqui a pouquinho nós vamos conversar aí com uma convidada aqui. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto a convidada não chega, Cássio, vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Dia 16 tem mais de 100 mil reais em prêmios pra você. Tem 30 mil reais no quarto prêmio. É 30 mil reais no quarto prêmio. 3 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 7 mil no terceiro. Mais 20 prêmios de 400 reais no Giro da Sorte. E mais 50 mil reais em prêmios na raspadinha. Raspou, achou, ganhou. Um bilhete por 10 reais ou o combo leve 13 e pague só 20 reais. Bahia Sul, é show de prêmios pra você. Ok, estamos de volta aqui agora, né, na sala de entrevistas aqui do programa e a gente vai bater um papo aqui online, né, com a nossa convidada de hoje, a Gênova Alvarado está aqui com a gente, vai bater um papo sobre esse evento, né, que vai acontecer em Serra Grande, do dia 13 ao dia 23, próximo, né, a Vila de Serra Grande, distrito de Uruçuca. Fica aqui bem pertinho da gente. Vai virar palco e encruzilhada de caminhos para a terceira edição do Festival Perforfeminas. São performances, né, femininas, artes vivas, atividades formativas, video performance, rodas de conversa, debates e shows musicais para encerrar todas as noites. A gente vai saber mais sobre isso, né? E sobre esse quebra-língua, né? Perforfeminas. Gênova, vamos lá. Bom dia para você. Obrigado, né, por participar aí ao vivo com a gente. Bom dia, um prazer. Meu nome é Gênova Alvarado. Eu sou artista visual e gestora cultural comunitária. E sou a idealizadora do projeto do Festival Internacional de Performance Perforfeminas. Se pronuncia. Perforfeminas. Ok, então para começar, explica aí por que esse título. Ele é um festival que conceitualmente ele mistura o conceito do fêmea, que envolve todas as mulheridades, né, sua diversidade de corpos e identidades, e perfor, que significa performance, que é uma vertente da arte contemporânea que trabalha as hibridades entre artes visuais, teatros, dança e outras digamos assim, outras linguagens artísticas. Então, a gente fez, digamos assim, um jogo de palavras, juntando a palavra perfor, de performance, e fêminas de, né, que no caso ressalta o protagonismo das mulheres das artes visuais, das mulheres artistas. De aí surge o nome do nosso festival Perforfemina,
que já aconteceu uma primeira edição na Venezuela, eu sou artista venezuelana, mas super articulada em parcerias com artistas daqui do território. A gente conseguiu desenvolver uma segunda edição em 2022, no marco do Dia da Mulher, e essa terceira edição que vai acontecer justamente em uma programação de 10 dias, que inicia agora em nossa quinta-feira, do dia 13, e vai até o dia 23, uma edição que a gente chama Afropindorâmica, por ela trazer, de alguma forma, à tona, em questões de curadoria, a protagonismo de mulheres indígenas, de mulheres afro-brasileiras, e, enfim, a gente está muito feliz de poder estar trazendo essa pauta, né, e esse festival para um território como Serra Grande, Uruçuca, né, e toda a comunidade que participará de nossa programação. Você já mora no Brasil há quanto tempo? Eu sou moradora do Brasil já há 7 anos, né? Já tenho 7 anos morando aqui no Brasil. Fui moradora de Serra Grande por 3 anos e meio. E agora a gente conseguiu, eu tenho já 1 ano fora de Serra Grande, porém estou voltando por causa desse projeto. Ele me trouxe até aqui de volta, o que eu acho muito bonito, porque ele volta em uma articulação comunitária com o Centro Cultural Casa Serpente, com o Espaço Flores Astrais, com a feira Saberes e Sabores, da feira que acontece na comunidade de Barrio Novo, também uma articulação com agentes culturais daqui, é um trabalho em parceria feito com a Elime Huckenbeck, que é a gestora cultural do Espaço Casa Serpente, e Bárbara Flores, que gire e também funda o Espaço Flores Astrais, artista indígena, que entra, né, de alguma forma também em parceria desse projeto para ele poder acontecer e ser possível aqui em Serra Grande. Ok, é uma maneira também de integração, né, da cultura indígena do seu país com o Brasil, né? A gente fala de um festival que abraça os povos de Abya Yala, e pensando na Abya Yala como esse nome dado justamente pelos povos originários a o que a gente chama de América Latina, né? Originariamente era chamado Abya Yala, né? É o nome originário dessa terra, e Pindorama, que é o Brasil pindorâmico. Então, por isso a gente junta e traz uma abrangência que amplia justamente esse intercâmbio cultural dos povos pensados desde uma visão da arte contemporânea e vinculando a performance como essa possibilidade de encontro, essa possibilidade de intercâmbios, de trocas e de, quando a gente fala de encruzilhada, território de encruzilhadas, justamente esse lugar de movimento, né? Serra Grande como esse lugar de movimento que permite os encontros de diferentes pessoas, de diferentes lugares, mas também ressaltando muito a presença, né, do Brasil dentro da cena da arte contemporânea e da performance em específico. E a gente está trazendo artistas daqui do território, de Salvador, temos artistas internacionais, 2 artistas convidadas, Regina José Galindo, que vem de Guatemala, Nádia Granados, que vem da Colômbia, e aqui tem Jessica Lundu, tem Lucimela Román, que são de Salvador, moradoras do território, tem a Lana Barbo, todas participaram de um convite, outras se incluem na programação a partir de uma participação de edital aberto, a gente possa fazer uma chamada, para que essa programação fosse feita também, fazendo justamente esse mapeamento, né, de quem somos os que estamos trabalhando com a performance e com o ativismo também, a partir desse nosso ofício, nosso trabalho, né, no território. Qual o paralelo que você faz entre a cultura indígena aqui do Brasil, principalmente aqui da Bahia, né, onde você está fazendo esse festival, e a cultura indígena, né, do teu país? Olha, eu acho que a gente tem certamente muitas similitudes, né? Esse paralelo eu poderia dizer em relação às costumbres gastronômicas, aos ritos, quando a gente fala de ritos ancestrais e essa percepção da cosmovisão, a gente entende que existe um olhar, uma mirada, um agir e um se relacionar com a natureza, com o território e com o cuidado da terra, que isso é o que nos chama também a ocupar como palco esse território ancestral de Serra Grande, esse território que envolve a Mata Atlântica, essa relação com a terra. Então, eu entendo que esse paralelo, esses pontos de encontro onde a gente converge,
se dão a partir dessas cosmovisões, né? Não só também dos povos originários, mas também do povo preto, né? Essa diáspora, né, africana, brasileira, que se forma a partir desses movimentos migratórios. Eu, como mulher migrante, como artista mulher migrante, ressalto que a gente tem, de alguma forma, são mais coisas que nos unem do que nos separam, inclusive a língua, né? O espanhol, eu acho que é uma coisa que a gente tem muitas palavras que são parecidas, né? A gente entende, eu entendo o português a partir da minha boa compreensão do espanhol, e basicamente é muito parecido, são línguas que convergem. E em relação aos povos nativos, originários, a gente tem encontro, né? Nosso rio, por exemplo, o Rio Orinoco, ele converge no Rio Amazonas, e o Rio Amazonas é um corpo de água que territorialmente ocupa Brasil, o norte do Brasil, Roraima se conecta através do parque, né, do Roraima, de todo como território, que desemboca nas águas de Boa Vista. Então, a gente, de certa forma, nosso rio nos une, nos converge, e nossos povos originários habitam esses territórios e compartem, como eu falei, cosmovisões, práticas, ritos, inclusive pensamento, né, que a gente poderia vincular com o pensamento científico e de relação terra-humanidade, né, que Ailton Krenak chama, por exemplo, a prática da floristania, né? Quando a gente fala de como pensar a cidadania, mas desde um contexto de floresta, do cuidado da terra. Então, eu acho muito bonito e muito importante a gente poder trazer isso como um cunho, ademais de conceitual, prático, né? A partir das artes visuais, com oficinas, com rodas de conversa, para poder ter essas trocas de visões e olhar e entender como é que esses paralelos caminham juntos, né? E eles são analogias que se abraçam na prática e que se abraçam nas formas de vida de nossos povos, né? Você tem dados recentes, né, de quantos indígenas, né, povos originários da Venezuela já estão residindo aqui no Brasil? Qual a região do Brasil que eles mais estão? Você tem esses números? Então, eu não tenho números exatos, né? Mas, digamos assim, a população venezuelana já tem um fluxo de migração maior, muito forte, a partir de 2018 para cá. E a maioria deles, por exemplo, os povos originários, tem o povo Guarau, tem povo Jupá também, tem Guaranis, e eles se mobilizam e pelo geral, ficam no território da cidade onde está Boa Vista, né? Porque a gente tem a fronteira com Pacaraima. Então, de todo, a gente, eu acho que já aqui no Brasil, tem 1 milhão de venezuelanos, né? Não sei exatamente dessa população quantos são povos originários, mas tem um fluxo muito grande, né? De povos que já, de uma vez, migraram para cá, para o Brasil, e ocupa mais que todo o território de Pacaraima e Boa Vista, né? Onde, pelo geral, essas trocas surgem, né? E estão... Mas tem se espalhado, né? Tem uma operação acolhida que funcionava em esse projeto de interiorização, né? Que aconteceu, e muitas famílias venezuelanas foram também deslocadas para outros lugares. E é isso, eu acho que depois, eu mesma, depois de 7 anos, agora eu tenho transitado o Brasil, como eu falei, morei aqui na Bahia durante 3 anos e meio, agora moro no Sudeste, mas sigo circulando entre Norte e Bahia, e agora Sudeste, né? A gente mantém esse fluxo migratório, digamos que a arte me permite manter esse fluxo migratório. Claro que eu me entendo como essa minha realidade, porém tem muitas pessoas que ficaram assentadas, por exemplo, em Boa Vista. E lá tem é isso, eu sinto que Boa Vista também é um lugar de travessias, de confluências, porque não só venezuelanos, a gente tem ali também a Guiana, né? Enfim, né? Tem Boa Vista, de fato, e Pacaraima é uma fronteira, então circulam pessoas de outros lugares também. Bom, a Venezuela, assim como o Brasil, detém a grande parte ali da floresta amazônica, né?
O que é que você acredita, assim, a saída dos povos originários da Venezuela aqui para o Brasil, né? E o que é que eles buscam quando eles migram aqui para o Brasil, na sua opinião? Olha, na minha opinião, a gente está buscando qualidade de vida. Isso resume o bem viver. Eu escutava que você falava sobre isso na pauta anterior, né? Estava por aqui escutando. E eu acho que isso todos buscamos, né? Independentemente de povos originários ou não, todos buscamos o bom viver, melhores oportunidades. Eu acredito que a situação política em geral, né, da Venezuela e política em geral, geopolítica do mundo é bem conflitiva nesse momento. Porém, a gente tem essa possibilidade, sim, de olhar os países que estão do lado como países hermanos, a cultura, a arte permite, como a gente falava, aproximar-se das distâncias que muitas vezes o próprio sistema nos coloca, mas culturalmente a gente consegue desdibujar certas fronteiras, que eu acho que se dão a partir de a própria dinâmica, né, que a gente leva politicamente. Porém, eu acho que o bom viver, e por isso a gente tem a pauta cultural, traz a arte como uma possibilidade de a gente criar estratégias de cuidado, de bom viver, não só para nós artistas, sino para a comunidade em geral, né? Eu acho que essa articulação, por exemplo, comunitária aqui em Serra Grande tem sido uma pauta bem importante, que não só abraça os povos originários e as populações migratórias, sino o Brasil. E eu me sinto muito feliz, porque a respeito de políticas públicas, de inclusão, de apoio, de realização, eu acredito que o Brasil tem, né, a maioria dos países da América Latina, o Brasil é um dos países que, em relação a essa estratégia, tem estratégias de geopolítica que permitem realmente essa vinculação cultural, não só com a Venezuela, com outros países que rodeiam esse grande coração que é o Brasil, né? O Brasil ocupa geopoliticamente, geograficamente, o coração da Bahiala. E a gente circula, junta, né? Várias de nossas fronteiras se juntam e convergem com o Brasil desde diferentes lugares. E eu acredito que isso é muito interessante e bom, né? Que a cultura permita esse intercâmbio e essa convergência, né? Agora, saindo um pouquinho do festival, depois eu vou voltar para o festival, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Afinal, você é filha da Venezuela e por mais que a gente vá morar em outro país, a gente sempre vai carregar a nossa pátria, né? No coração, a gente gosta. Como é que você vê hoje o movimento que os Estados Unidos estão fazendo ali no Mar Caribenho, ameaçando, né, invadir a Venezuela para tirar o presidente do cargo, já que ele não teve uma eleição, né, limpa, uma eleição transparente, e os Estados Unidos quer depor ali o Maduro. Como é que você vê isso? Como é que você observa isso hoje de fora? Olha, eu acho isso uma situação bem delicada. Eu realmente não sou a favor da ocupação através da ingerência, porque afinal, se você pensar, é ingerência política direta. E para além do histórico que o próprio Estados Unidos tem, né, para todas, como tenha resultado, né, o que é concluído sempre essa ingerência política, eu super condeno, porque nada mais afeta não só na Venezuela, também afeta a Trindade e Tobago, também afeta a Colômbia. Existe também um assédio de sistematização. Eu entendo, sim, e de alguma forma sou bem crítica, por isso se dá meu ponto de migração também ao próprio governo de Maduro. Porém, eu acredito que a ingerência e a intervenção através das armas para tentar resolver a situação política e econômica da Venezuela não é a correta de ser através de uma ingerência dos Estados Unidos e muito menos em tipo assim, digamos, querendo justificar isso com uma estratégia que ataca a geopolítica, né, da ingerência das drogas, e eu acho que isso é uma narrativa que está sendo criada, que é a mesma narrativa que vem sendo criada pelos Estados Unidos, para justificar uma ocupação não só na Venezuela, né, senão em outros lugares. Então, eu entendo que a saída é uma saída muito mais democrática, entendeu? Eu acho que o movimento na Venezuela vai se dar a partir de realmente a gente ter um fluxo mais
democrático, pela via do voto, né? E tendo, obviamente, as críticas a relação a isso, né? A gente teve uma eleição política, eleitoral, super conturbada e duvidosa. E nós, venezuelanos, muitos estamos conscientes dessa realidade, mas a maioria realmente não apoia a ingerência dos Estados Unidos no país, muito menos através das armas, da guerra. Enfim, a gente sabe que Venezuela é um país que tem petróleo, a gente sabe que Venezuela é um país que, além de ter o que o sistema chama aqueles recursos naturais, que aí vem a visão e a cosmovisão dos povos indígenas e fala, gente, não são recursos, né? A gente vive e consiga se sustentar a propósito das florestas. E aí entra essa pauta, por exemplo, que você falava da COP. Tá tudo acontecendo em um momento em que a gente está olhando para, por exemplo, as comunidades indígenas como indispensáveis para a preservação do planeta. E a ocupação dessas terras, o mau uso de nossas bênçãos, que são a água, nossas terras férteis, nossas águas limpas, nosso cuidado, nossa relação com aquilo que o capitalismo explora e a gente pensa como um recurso, ele realmente, como disse Altor Krenak, né, o céu está caindo em nossos olhos, assim. E eu acho que não é a caminho. É isso aí. Bom, só para finalizar esse papo lá da Venezuela, a Corina, né, ela foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, né? Como é que você viu isso? Uma mulher venezuelana, né, com esse título honroso aí no mundo inteiro. Olha, eu posso ser sincera com você, já que esse papo é um pouco mais descontraído, eu acho que isso faz parte da própria jogada dos Estados Unidos para justificar a invasão na Venezuela, sinceramente. Tem muitas pessoas que se sentem homenageadas, eu particularmente como mulher, artista, que vem de uma base periférica e de favela, não sinto que Maria Corina seja uma pessoa que represente a maioria das mulheres venezuelanas. Ok. Então, voltando agora ao festival, né, que vai do dia 13... Sim! Então, hoje nós estamos 11/11, amanhã 12, então na quarta-feira, aliás, na quinta-feira começa, né? Na quinta-feira. Fala mais um pouco aí dessa programação, as pessoas que estão nos assistindo aqui de Ilhéus e Itabuna, que querem ir lá participar, a partir de que horário elas vão poder já chegar lá e encontrar o festival acontecendo? Fala aí. Então, a gente começa nossa programação agora na quinta-feira, dia 13 de novembro, uma abertura muito linda que vai ser mediada por uma artista, cantora aqui do território, professora de história, Aneide Souza, ela que vai ser nossa mediadora, nossa mestra de cerimônia, e aí vai ter uma conversa com nós curadoras, a Bárbara Flores, como eu falei, artista indígena do povo Buruquém, e a Elime Huckenbeck. Posteriormente, a gente vai ter uma transmissão de uma projeção de vídeo de Paula Cunhapan, que é uma artista chilena com descendência mapuche. Seguidamente, a gente vai ter uma performance ao vivo da artista Jessica Lundu, que vem de Salvador para se apresentar em essa abertura, e a gente vai fechar nossa noite, como você comentou, cada noite das apresentações a gente vai ter uma atração musical, performativa também, e vamos ter a indígena Tainara Taquá, que é uma artista jovem do território, e vai estar também se apresentando essa noite de abertura. E a partir de aí, já começa toda uma programação seguida, com oficinas, a gente vai ter oficina de performance, a gente vai ter oficina de dança, a gente vai ter oficina de tradução em Libras, a gente vai ter palestras e aumentares e imersões, onde o público também participa da construção e passa a ser protagonista, né? Não só as artistas. E é um corpo, como eu falei, é um corpo de artistas que vai até o dia 23, né? A gente vai seguido, são 10 dias de atividades, vamos ter várias apresentações do território, né? Diferentes estilos musicais também, diferentes pautas e performances que abordam desde o político, essa relação com a terra, ancestralidade, né? As pautas de integração comunitária. Então, é muito importante e todo mundo chegar e quem se sentir à vontade. É um festival
que traz o protagonismo de mulheres, mas é um festival para todo o público. É um festival que amplia, abre a gente para todas as diversidades de todas as pessoas que realmente queiram se aproximar da arte desde um lugar também, digamos assim, mais experimental, mais participativo. A gente está rompendo também com essa ideia e um conceito do museu. A gente está drasticamente trazendo artistas que, pelo geral, ocupam espaços de museus e centros culturais para um espaço, digamos, um pouco menos convencional, né? Tipo, um espaço praça pública, ocupar o espaço da praia, da floresta, esses espaços culturais, a comunidade também. Então, é como botar um céu para fora. É uma forma também, outro olhar de nos relacionar também com a arte. E eu espero que todo mundo que esteja pela área possa se deslocar e vir, compartilhar com a gente, poder participar nas rodas de conversa para não só ter essa aproximação, digamos assim, comigo, que eu estou aqui hoje apresentando a proposta do projeto e festival para vocês, mas também com todos os artistas de aqui do Brasil, do território, e nos artistas convidadas e musicais que vão estar com a gente. Ok, é uma forma também de homenagear a mulher, né? Porque eu vejo aqui que o poderio feminino vai estar em evidência aí, né, em todo o festival. Fala mais um pouco aí, e eu queria que você explicasse aí sobre essa questão do afropindorâmica. Então, graças assim, por muita bênção, a gente tem um projeto justamente que não só no corpo artístico e as artistas educadoras e as artistas de vídeo, são mulheres na sua maioria, mas também uma equipe técnico, né? A gente tem realmente um projeto, um sonho de projeto pensado por e para mulheres, protagonismo feminino e desde diversidades de origens. Porém, é isso, a gente conflui na afropindorâmica, nos entendendo desde essa cosmovisão, né? E não só a cosmovisão dos povos do Abya Yala, os povos originários, mas também da diáspora afro-brasileira, que é muito forte. A gente realmente, digamos assim, culturalmente, gastronomicamente, musicalmente, a cultura popular é uma coisa que nos aproxima muito. A gente tem muitos ritmos, muitas manifestações tradicionais e culturais que elas se abraçam, elas se encontram em suas formas de elas acontecer, através do tambor, através da saia. Por exemplo, o carimbó, a dança que chamam também do jongo, é muito vinculada também com a dança dos caboclos, os ritos indígenas, os cantos. Todas essas culturas, todas essas tradições, todos esses gestos, ritos, formas de culturalmente a gente existir, se relacionar para um bom viver, elas são presentes nesses povos do Abya Yala, e a gente vê, e quando a gente, digamos assim, a gente constata quanto nossas tradições são parecidas, quanto nossa gastronomia, a gente comparte as mesmas frutas, a maioria, né, as mesmas bases da alimentação, então, só que diferentes formas de preparar. Então, desde ali, a gente já encontra pontos de encontro. Então, eu acho muito bonito que esse projeto possa trazer não só na equipe, mas também de forma do corpo de artistas, essa integração feminina, mas que ela é híbrida. A gente tem homens também que formam parte do projeto, um projeto híbrido ao mesmo tempo, mas com um cunho protagônico, sim, da mulher, e da mulher do Abya Yala, nesse sentido, e desse Brasil pindorâmico, né? Porque quando a gente chama do Brasil pindorâmico, a gente traz o nome que era dessa terra antes de o período da colonização, antes de ser chamado Brasil pelo olhar de quem veio de fora e descobriu aquela narrativa que a gente sai, que na prática basicamente foi um período de apagamento. Então a gente chama realmente esse momento do festival como um festival de retomada. E a gente volta não só sozinhas, né, no protagonismo feminino, sino uma aliança que abraça as dissidências, homens, crianças. Eu sou mãe, por exemplo, nossas crianças estão envolvidas também nisso. E é um projeto que ele prioriza o acolhimento, então, e a integração cultural, desde a chegar junto. Ok, a gente está conversando aqui com a Genova Alvaredo, ela é venezuelana, mas já mora aqui no Brasil há 7 anos, já morou aqui na Bahia há 3 anos, né? E para a gente é um prazer a gente receber assim, essas pessoas maravilhosas que vêm de outros países, né? E a Venezuela, né, depois de muitos anos, né,
que a gente convive aqui com outras regiões, por exemplo, italianos, europeus invadiram aqui o Brasil, né? Mas aqui da América do Sul, poucos países vinham para cá em massa, como veio o venezuelano há pouco tempo. Então isso é muito grato. Eu tenho certeza que já está, né, enriquecendo também a nossa cultura, como esse festival, por exemplo, que está acontecendo, já é parte disso. E eu tenho certeza que isso vai refletir nos próximos anos grandemente aqui na nossa cultura, no nosso folclore e na cultura, né, principalmente dos povos originários. Muito obrigado, viu, Diana? O espaço vai estar sempre aberto. Quando quiser aparecer presencialmente aqui no nosso estúdio, nós ficaremos muito felizes. Obrigada, e eu que agradeço, e aguardamos você aqui em Serra Grande agora, do dia 13 até o dia 23. Estamos juntos, gente, somos povos irmãos. É isso aí, muito obrigado. Bom, gente, então tá aí, vamos lá, vamos em Serra Grande, né, prestigiar esse festival cultural, artístico, né, que traz aí vários artistas internacionais, várias mulheres interessantes. E como a Genova já explicou aí pra gente, né, vai ser um super festival e é muito bom, isso enriquece muito a cultura, né, é importante para todos nós. Então, se você está aí de bobeira nos próximos dias 13 ao dia 23, vai lá, comparece lá, é pertinho aqui, Serra Grande, né, a 1 hora mais ou menos aqui de Ilhéus, fica bem pertinho, de carro aí é um pulo. Então vai lá, prestigia, é uma forma também de você se inserir mais nessa cultura, nessa história, né? Bacana. É muito interessante. Tinha até umas imagens aqui, Cássio, a gente acabou não mostrando, eu vou passar para você mostrar aí. Houve uma falha técnica aqui, a gente acabou não mostrando. Aliás, hoje a coisa está meio complicada aqui, porque a Pérola não pôde vir, né, gente? A Pérola tá com resfriado também, eu tô resfriado, né? E aí o programa hoje está todo diferente aqui. Você está notando que eu estou falando até mais lento, né? Em função desse resfriado que veio aí, essa frente fria trazendo aí a virose, né? Trazendo esses resfriados aí pra gente. E ninguém está preparado, né? Acaba sendo pego de surpresa e aí muda tudo aqui. Então acabou atrapalhando um pouco aqui hoje com a falta de algumas pessoas, né? E a nossa produção acabou falhando aí, eu não mostrei para vocês essas imagens bacanas sobre esse festival, de pessoas que vão participar desse festival, né, dessa cultura riquíssima aí. Deixa eu ver aqui o nome do festival de novo aqui, que eu acabei me atrapalhando, né? É Performinas, né? Festival que acontece de 13 a 23, é a 3ª edição do festival, que acontece no município de Serra Grande, que pertence a Uruçuca ali, né? A região de Uruçuca é a cidade de Serra Grande. Serra Grande, gente, tem aquele mirante maravilhoso. Às vezes você vai para Itacaré, né? Você passa dentro do município de Serra Grande, ali de Uruçuca, e você nem se dá conta, né? Você, vou no mirante de Serra Grande, né? Mas você está ali no município de Uruçuca, né? A qual Serra Grande pertence. Então, é bom conhecer também Serra Grande, né? Às vezes a gente passa ali de passagem só para ir para Itacaré, Maraú, e não conhece muito ali Serra Grande. É um lugar interessante, tem muita gente bacana, né, morando ali. Pessoas de vários países, inclusive, né? Tem italiano ali que foi morar ali, colocou pousada. Né, tem a Genova aí, que é venezuelana, e tem outras pessoas interessantes lá que vale muito a pena você conhecer a cidade, conhecer um pouco dessa cultura que está se alargando, né? Mostra aí, Cássio, essas imagens aí que a gente não mostrou, né? Ok? Dá para mostrar aí? Só para ilustrar aí um pouquinho. Aê! Imagens aí de mulheres maravilhosas aí, povos originários, né, gente, da Venezuela, do Brasil, que vão estar presentes aí nesse festival que acontece aí de 13 a 23 de novembro na vila de Serra Grande, distrito de Uruçuca, viu, gente? Fica aí localizado aqui no sul da Bahia, entre Ilhéus e aquela região de Maraú ali. Não, aí já é do festival também, essa aí, bacana, né? Tava achando que não era não, mas muitas imagens bonitas aí. Bom, gente, vamos mudando de assunto agora. Vamos falar sobre qualidade de vida. Vamos chamar a Priscila Cel, que tem um assunto hoje muito interessante para a nossa qualidade de vida. Vamos lá?
Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre a falta de libido ou a diminuição do desejo sexual na mulher. Essa situação ela pode ser provocada por vários fatores fisiológicos como alterações hormonais, uso de medicamentos e também fatores psicológicos como traumas emocionais e estresse. Esse é um problema que tem afetado muito a qualidade de vida dos relacionamentos afetivos. Então, se você se identifica ou vai se identificar, né, no decorrer dessa entrevista, com os sintomas da baixa libido, a falta de libido, é interessante que você busque ajuda de um especialista. E aqui no estúdio nós temos uma ginecologista que vai falar todos os detalhes, falar o que é, quais são os fatores que vão ocasionar e tratamento da falta de libido, que é a doutora Priscila Del Rey. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? É um prazer participar do programa e poder estar esclarecendo um assunto assim tão importante e comum no consultório médico. Você já chegou relatando, né, doutora, que ela é ginecologista, ela vai se apresentar um pouquinho mais. Fala a sua formação, sua área de atuação, para os telespectadores te conhecerem um pouco mais. Eu sou médica ginecologista obstetra de formação, mas não atuo mais na obstetrícia e tenho pós-graduação em sexologia. Então, a doutora aqui, ela vai tirar todas as dúvidas. Para quem nem tem noção do que é libido, vai entender tudo do que é a falta de libido. E a primeira coisa, então, doutora, que eu queria perguntar, porque, assim, é um assunto um tanto íntimo, né? Então, assim, algumas mulheres, elas até sofrem do problema, mas elas não compartilham, têm vergonha de falar com amigas, com parentes, e ficam muito para elas, sofrem, né, bastante com isso. Então, define melhor o que é a libido, para as pessoas entenderem, e o que é a falta dessa libido. A libido é o desejo sexual, é a vontade de ter atividade sexual. É comum a gente receber no consultório essas pacientes. Priscila, você comentou assim, que elas estão até se manifestando mais assim, Sim. não é? Porque antigamente não se falava tanto, mas agora elas têm procurado ajuda, até por influência do próprio parceiro. O marido Sim. chega e vai resolver com seu ginecologista, isso aí deve ser problema hormonal. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente, como ginecologista, tem esse dever de estar esclarecendo e perguntando sobre as queixas sexuais da paciente para poder melhorar a qualidade sexual dela. É porque conversar entre amigas é diferente, mas ainda bem que temos profissionais com especializações, né, capacitados para essa área da sexualidade, porque entende mesmo do assunto. Essa é a proposta aqui do Bem Viver, né, é divulgar profissionais, áreas, experiências, né, afins, porque você pode buscar diretamente aonde quem tem o conhecimento, Sim, né? sim. Então, a doutora Priscila, ela tem essa experiência, mas conversa entre amigas, eu acho que as pessoas ficam assim, eu tenho vergonha de dizer. Né? Para médico, eu acho que não. A médica, a pessoa acaba que está ali, o momento é esse, privado, buscar ajuda mesmo, ela quer ficar livre daquele problema, ela quer estar bem no seu relacionamento e sabe que isso está afetando. Mas acho que a conversa entre amigas ali, eu não sei se quem tem problema tem coragem de dizer, né? Então, mas em relação ao consultório, sim, com certeza, a intenção é que a gente motive essas mulheres a buscarem realmente a ajuda. E, doutora, fala um pouco mais quais são as causas dessa falta de libido. Então, a libido é multifatorial. Desde as alterações hormonais, estresse, fadiga, o cansaço, problemas no relacionamento, histórico de abuso sexual. São as queixas que mais chegam assim no consultório. O estresse, nós sabemos que ele afeta negativamente a saúde do nosso corpo, né? De uma forma geral. E tem aumentado muito essa queixa da mulher em relação à vida estressante com a baixa da libido? Porque o estresse, ele vai liberar o cortisol. O cortisol vai atuar na redução da testosterona e do estrogênio, que são hormônios responsáveis pelo desejo sexual. E a mulher tem uma rotina assim, rotina trabalha fora, trabalho em casa, é bem pesada, né? Então, esse cortisol sempre o vilão, né? Sempre vem, sempre comentado, apontado como causa, né, de problemas de saúde. Então, é dosado, então, esses hormônios nessa paciente para entender. Faz a rotina ginecológica, a gente pede, avalia a parte hormonal,
a parte das vitaminas para depois poder suplementar e ajudar de alguma forma a essa paciente. E as alterações hormonais, elas podem afetar também a libido. Isso. Mulheres jovens podem ter alteração ou somente mulheres na menopausa? Exato, porque existe aquela coisa, só tem diminuição da libido a mulher na menopausa. E não é verdade. Não é verdade. É cada dia mais pacientes novas, jovens, procuram por questão, não tem essa vontade, pacientes de 20 e poucos anos. Porque aí que entra a questão do relacionamento, como é o relacionamento com essa parceria? É legal? Porque tudo, quando a gente começa a conversar, a perguntar, a gente vai tentando descobrir o motivo da onde... A motivação dessa pessoa com esse relacionamento de querer estar tendo um ato sexual. O momento dela estar ali junto, mas ela tem um casamento que não está legal. Não está legal. Então isso reflete no... Até a forma de tratar a parceira. Porque Sim. isso é bastante complicado. Eu sempre falo com as minhas pacientes, um bom dia mal dado... À noite você não vai querer namorar com seu parceiro. A mulher fica ali corroendo aquilo ali. Então, assim, isso vai influenciar sim. Mas entra a questão das medicações. A gente tem que avaliar as medicações que essas pacientes utilizam. Entra a questão do contraceptivo, que de alguma maneira acaba atrapalhando algumas pacientes. Não são todas, mas acaba afetando, porque o contraceptivo, além de bloquear o óvulo, ele diminui a testosterona. Então, tem pacientes que acabam sendo afetadas, mas não de uma forma geral. Então, qual seria o papel da testosterona na libido feminina? A testosterona aumenta o desejo sexual e também a excitação da mulher. Agora, sim, infelizmente, é um hormônio produzido em pequena quantidade pela mulher, pelos ovários e pelas suprarrenais. Então, nesse caso, a mulher que tem uma baixa de testosterona, ela faz uma reposição, tenta nivelar os níveis, no caso, os aceitáveis, o valor de referência, podemos dizer. Então, ela faz essa reposição e observa se houve a melhora. Teve resultado. A gente faz essa terapia hormonal para devolver essa qualidade de vida à paciente. Então, falando de hormônios, testosterona e cortisol seriam os responsáveis por essa baixa da libido. Não, a testosterona aumenta, o cortisol interfere, diminuindo a testo e... Não, eu digo de uma forma geral, sim. o que vai influenciar ou para mais ou para menos. Então, cortisol e testosterona. Exatamente. E aí, falando da menopausa, então falamos assim, que mulheres jovens, elas podem ter, porque também tem vários fatores, como já falamos, né? Medicamentos, o estresse, né? Então, às vezes o relacionamento não está bom. Mas a menopausa é um pouco mais esperado, essa baixa da libido, por conta das alterações hormonais que já conhecemos. Fala um pouco mais sobre isso, doutora. Então, durante a menopausa, há uma redução de um hormônio chamado estrogênio. O que acontece com essa redução? A mucosa vaginal fica extremamente ressecada, provocando a dor durante o ato sexual e muitas vezes até sangramento. Então, as pacientes relatam, buscam ajuda e têm medicação para melhorar, hidratar essa vagina e a paciente poder ter qualidade de vida nesse período. Não ter medo da menopausa. Então, na verdade, a baixa da libido é relacionada com o ressecamento vaginal e também com as mudanças que tem hormonais, né? Então, ela tem outro agravante que esse ressecamento. Então, que ela acaba ficando com medo e evitando de ter a relação por conta disso. Com medo de sentir dor. Mas existem já, então... Sim, existem hidratantes vaginais que melhoram. Aí você já recomenda essa mulher, ela vai utilizando. Exatamente. Fazendo então todo o conjunto de tratamento com os medicamentos, reposições. Melhora esse desconforto. Ai, que bom. E os medicamentos que podem afetar a libido, quais seriam esses medicamentos? Você já falou do anticoncepcional, né? Mas quais seriam outros? Aí entraria os antidepressivos, porque hoje em dia é muito comum paciente ansiosa. Chega no consultório, é difícil pacientes hoje não terem, assim, não estarem usando uma medicação para ansiedade, para transtorno do pânico. Então, essas medicações acabam diminuindo a libido, né? O uso de antihistamínico também pode afetar. O uso de antihipertensivos também. Pode afetar também? E a gente tem que estudar uma maneira de poder ajudar, mas também não tirando aquela medicação. Que se ela está precisando, né, ela precisa usar a medicação. Então, a gente tenta ajudar de alguma forma para também não prejudicá-la.
E a pressão, a depressão, ela pode afetar a libido, doutora? Então, a depressão diminui o desejo sexual porque há uma perda de motivação da paciente, há uma perda do interesse sexual quando a paciente está com esse quadro depressivo. Sem contar com os medicamentos que já a gente está utilizando, né? Exatamente, Então, além da condição dela depressiva, Exatamente. ainda os medicamentos. Mas existem maneiras de tentar fazer, De melhorar. de melhorar com suplementações. A gente Os hábitos, já né? vamos falar já da Isso. parte de o que mudar nessa rotina para elevar, né, essa libido. Sim. E é importante o casal ele ter uma conversa, né, doutora? Isso é importante que haja um diálogo, a mulher expor, né, o que está acontecendo. Ela falou um ponto muito importante, esse aí, o bom dia mal dado, eu achei que mexeu comigo isso aí, porque é importante, né? O amor chamego de mais tarde, mas depende do dia como foi. Se essa mulher ela foi maltratada, né, ignorada, então à noite ela vai falar, poxa, por que eu vou, né, só para satisfazê-lo? Então ela perde a motivação. Então, quando a gente tem essa comunicação, olha, não está legal a maneira como você está me tratando, isso vai refletir até para o parceiro também identificar que ele não está sendo... E muitas vezes o homem tem essa dificuldade até de entender isso. Então, você tem que ter essa conversa aberta com o parceiro e realmente expor, não gostei disso. E também, Priscila, entra a questão da parceria em casa. O homem chega em casa, descansa. A mulher vai trabalhar. Isso estressa. Vai para a cozinha, vai cuidar de criança. Então, tudo isso influencia. Então, tem que ter essa parceria do casal. Uma colaboração em alguma atividade para que a mulher descanse ou não se canse tanto. Isso. Porque vemos muito, né? Ouvimos também relatos de que o homem chega, fica em cima do sofá e a mulher está lá, para cima e para baixo, com criança, limpando coisa, fazendo comida. E aí, no final, ainda tem que estar disposta para o marido. Então, haja energia. Exato. Então, é importante esse diálogo. O diálogo ele é extremamente importante para ambos, né? Então, a felicidade do casal, a satisfação desse casal vai depender também do que vocês vão dialogar e reconhecerem onde podem melhorar. E aí, sim, começar a perceber ao ser mais carinhoso e essa mulher se sentir mais amada. Então, ela tem essa vontade de retribuir esse carinho. Exato. Né? Acho que é todo Eu acho bacana porque muitas vezes essas pacientes, às vezes, elas entram com o marido, com a esposa. Ah, é? Aí eu aproveito e oriento ele. Quando foi a última vez que você deu uma flor à sua esposa? Aí ele para assim. Então, aí a gente acaba orientando, né? Para melhorar. Porque o que acontece? O marido acaba despejando para a mulher o problema. Se vire, vá tomar hormônio para resolver. E não é dessa forma. Não é tão simples assim. Às vezes todo o contexto dentro da casa, se mudado, ele pode refletir, melhora. Exatamente. Né? Aí não seria nem a questão hormonal dela. Não. É mais o tratamento que ela recebe diariamente. Exato. E o acomodar do homem. O que acontece, né? Casamentos vão passando alguns, não posso também generalizar. De forma alguma. Mas, assim, alguns caem na rotina. Então, a pessoa, ela está acostumada àquele todos os dias a mesma coisa e vê a mulher como uma opção de satisfação sexual. E pronto. Então, a mulher começa a se sentir usada. Fala, poxa, eu não sou valorizada, né? Me ignora o dia todo, mas à noite começa a fazer carinho. Aí a mulher... Então, assim, eu acho que o diálogo ele é muito importante, porque o relacionamento saudável... Ele vai, quando nós vamos ajustando o que tá bom, o que não tá, porque casamos para ser feliz, né? Acho que a intenção é essa, casar para ser feliz e não só um lado. A sexual tem que dos ser dois. Exatamente, Dos dois. não só do... É um papo bem interessante, viu? Aqui tá vendo que tá esquentando, mas virou também uma consulta psicológica, mas faz parte, né? Por isso que eu falei, os fatores psicológicos, eles influenciam em muito, né, doutora? Muito. E aí, somando o medicamento com o estresse, com tudo, aí fica realmente uma situação complicada para essa mulher sair dessa condição, desse problema da baixa libido, né? E às vezes eu tenho que orientar a paciente, porque assim, quando um paciente procura o médico, a gente está acostumado como médico dar o diagnóstico e o tratamento numa consulta só. Aí, quando tem esse problema, ainda mais de causa emocional, eu preciso da ajuda de uma psicóloga. Sim. Esse casal precisa de terapia. Então, não é uma coisa que vai resolver em uma consulta.
Entendeu? É bem mais assim complexo. E esse caso que você contou que às vezes o parceiro ele entra na consulta. Isso. Já aconteceu alguma situação assim de você pedir para o parceiro se retirar porque começou a virar uma DR e começar a falar porque você não me trata bem, ou ficou alguma situação constrangedora? Porque assim, às vezes a paciente ela está entrando na sua sala, você não sabe qual motivo que ela está lhe procurando, né? Sim. Então, às vezes você pode começar perguntando e ela vai colocando ali pontos que expõem um pouco a intimidade, mas e aí? Verdade. Ou então, muitas vezes, ela está na consulta, o parceiro está lá aguardando. E ela chama, eu vou chamar ele, doutora. Você vai falar com ele e conversar. Ai, Mas são super tranquilos, eles ficam ouvindo tudo caladinhos e rindo, mas nunca teve que essa bom situação de que ela- discussão, não. ela tem essa iniciativa de falar Sim. para chamar para Pra ele chamar pra, e você pra- falar. Parece que outra pessoa falando surte efeito, né? Isso, exatamente. Alguém tipo assim, poxa, ela Aí tá eles vão falando, mudar. vão mudar, né? Vão Exato. passar a ouvir mais, é porque todo dia a mulher fala a mesma coisa, parece, ai, que chata, toda vez falando a mesma coisa, mas aí vem Vindo alguém um de médico, fora, é de um médico, diferente. é diferente. E fala uma coisa, os sintomas, quais são os sintomas que podem mostrar essa baixa da libido, além da falta de vontade? Ela refere a algum tipo de dor de cabeça, tem algum sintoma no corpo? Não. Aí entra a questão da redução, né, do desejo sexual, a redução da frequência das relações sexuais, dificuldade em chegar ao orgasmo, em ter excitação, ou até mesmo o próprio parceiro. Muitas vezes é o parceiro que pediu para ela procurar o ginecologista para resolver o problema, porque não tá dando certo. E elas pedem ajuda. Pedem Elas ajuda, falam, né? doutora, eu não aguento ter relação para satisfazer, porque eu sou casada. Tem que cumprir o papel de mulher, né? Assim que Exatamente. falam. E aí a gente tenta ajudar, orientar e melhora. É, Tem como melhorar. tem como melhorar, inclusive um outro ponto que eu vou perguntar agora aqui, doutora, é em relação ao sono. O sono pode influenciar na libido dessa mulher? A falta de sono gera o estresse, gera a perda da conexão emocional desses parceiros. Aí entra a questão também do cortisol, que vai estar lá em cima, então acaba afetando. Causa uma irritabilidade nessa mulher. Exatamente. Então, a qualidade de sono é muito importante. Você vê, Priscila, que é uma série de fatores. Sim, uma série de fatores. Para tirar um pouco daquilo, é hormonal, não. É uma série de fatores que vai influenciar. E quais seriam as opções de tratamento para melhorar essa libido? Então, seria a terapia, tem a questão da terapia de casal, a terapia individual, a terapia hormonal. Você vê a terapia de casal. A gente vem aqui achando que só vai falar de medicamento, ou como é importante. O comportamento, ele influencia muito. Porque na Muito. terapia vai acontecer a conexão desse casal, né? Eles vão tentar melhorar esse relacionamento, corrigir para melhorar essa questão da libido. A terapia ajuda Suplementações. muito. A terapia de casal com terapia medicamentosa e suplementações naturais, tem alguma Também. A recomendação? turma usa muito e gosta da maca peruana, tribulus terrestre. E tem a suplementação com ômega 3, vitamina D, vitamina A, ácido fólico. Ajuda bastante. Então, é todo um conjunto, Sim. né, não só de medicamentos, fator. mas comportamentais também, que podem favorecer a melhora, né, dessa libido. A idade pode afetar a libido, doutora? Tipo, mais a pessoa muito mais velha, mais idosa, podemos dizer assim, ou não? Pode. É mais comum na paciente mais velha, justamente pela queda, a redução do hormônio estrogênio. Uhum. Mas, de forma geral, todas queixam, mas na idade mais avançada é mais É muito comum. maior, é muito maior. Exato. nesse Mas período existem da mulheres, menopausa. eu conheço, assim, eu tenho algumas amigas que são mais velhas, que elas falam, assim, que tem a vida sexual completamente ativa. Sim, Então, é comum também ter pessoas, é mais Sim, raro, né? sim. É mais raro, mas assim, mas mas existe, acontece, a gente né? não pode generalizar. Generalizar. Porque às vezes a pessoa Exatamente. pensa que só porque tem uma idade, mas tem gente com 60 Porque anos, você- 65 anos, Às que vezes tá aquela- todo vapor, sabe? Então, Exato, porque tem um relacionamento bom, faz a reposição hormonal, pratica atividade física. sim, e são Então, pessoas não assim. tem porquê, E né? são pessoas assim, que são com esse perfil. Tá vendo? Um bom relacionamento, pratica atividade Exato. física. Então, é todo um contexto. Porque também reflete muito o quê? A mulher que ela tem mais idade, o casamento ele também é mais antigo. Então, já tem mais tempo. Uhum. Então,
é possível, não podemos englobar todos, né? Mas existe esse cansaço já dos anos de casamento, então já muda um pouco aquele, como você falou, né? De dar uma flor, de ter algo para surpreender. Então fica aquela coisa muito monótona. E isso que não pode acontecer. Tem que ser sempre, né? Conquistar sempre. Tem que ter surpresa, tem que ter novidades, né? Para alimentar essa chama. Exatamente. E a obesidade, ela tem alguma influência na libido, doutora? A obesidade diminui, sim, o desejo sexual, né? Porque aí entra a questão da autoestima. Como é que essa mulher se sente com o seu corpo? Tem paciente que não consegue ter relação sexual e se for com a luz acesa, tem que apagar a luz. Então, isso aí é muito importante. Hormonalmente dizendo não, né? Por conta de hormônio de obesidade, não seria mais por estética? Mas diminui a testosterona. O aumento do peso acaba influenciando a produção da testo, acaba caindo. Então não é somente estética não, né? Não, então, não é somente estética não. É por isso que a gente martela várias vezes a importância da atividade física, né? Da alimentação equilibrada, porque vai ajudar. Essas são as dicas que a doutora já está dando aqui. Eu já ia perguntar até agora aqui quais seriam as dicas para manter uma vida mais saudável e, consequentemente, elevar, né, a libido. Então, atividade física é muito importante. Atividade física, alimentação equilibrada. Né? Suplementações também em dia, né? Um ômega 3, a consulta com a doutora também tem que estar em dia, tem que fazer os exames, né, de rotina para ver como é que estão esses níveis, né, doutora? E não esquecer de quando a paciente vai até o ginecologista para fazer seu exame de rotina, não ter vergonha, sempre expor se tem alguma queixa sexual. Porque o profissional está lá para tentar ajudar, amenizar essa queixa. O consultório é um lugar que você tem que ter confiança, né? Privacidade, poder expor essas queixas sexuais. E no seu consultório, na sua prática, essas mulheres que buscam a sua ajuda, elas conseguem, na maioria das vezes, reverter essa situação, doutora? Sim, consegue melhorar. Consegue. Seguindo todo, né, certinho, conversando com o parceiro. Exatamente. Né? Então, esse é o papel que a doutora, que ela tem exercido aqui na vida de muitas mulheres que têm sofrido com a baixa da libido. Então, assim, se você se identificou com tudo isso aqui que ela falou, ou conhece alguém também que esteja sofrendo, que compartilhou com você desse problema, a doutora vai dizer agora qual é o perfil dela no Instagram, da clínica dela, para quem quiser conhecer mais o trabalho e também marcar uma consulta. Pode falar, doutora, para os telespectadores ali, qual é o seu arroba? O Instagram é Clínica Del Rey Margoto, Del Rey com Y, Margoto com 2T. Doutora, queria muito poder agradecer aqui a sua presença, todos os esclarecimentos, assim, foi um bate-papo, assim, bem gostoso, passou assim que a gente nem viu, né? Percebeu, uma conversa tranquila. Foi tranquilo, muito tranquilo, mas assim, é um assunto que algumas pessoas têm esse receio de falar, vergonha, né, por ser um assunto íntimo, então não precisa compartilhar com sua amiga, com sua mãe, com ninguém, vai em quem vai ajudar a resolver o seu problema. Então, assim, foi muito, muito bom mesmo os seus esclarecimentos, tudo que você passou aqui. E tenho certeza que os telespectadores, as telespectadoras que estão assistindo, né, que vão se identificar com esse problema. E os maridos também, né? Porque, assim, as telespectadoras que sofrem o problema, mas os maridos, os parceiros também podem, né? Olha, minha mulher está passando por isso, vou recomendar a buscar ajuda médica. Então, só agradecer aqui pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite e queria mais um pouquinho comentar a importância que tem em relação a esse assunto. O consultório ginecológico é um local que você tem que ter confiança no seu médico, né? É um lugar de privacidade, então você não pode ter medo nem receio de tocar sobre essas queixas sexuais. Ótimo, né? Maravilha. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você também que acompanhou essa entrevista até o fim. Compartilhe com quem você sabe que tem essa necessidade de conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Priscila Del Rey. E não se esqueça que toda terça-feira, às 10h30, temos um encontro marcado aqui no Bem Viver. Até a próxima semana. Ok, um grande abraço a Priscila Cel, esse grande talento aí, revelado aí na comunicação. Ela que é profissional de saúde. Um abraço, Priscila. Obrigado, hein?
Muito obrigado mesmo. Olha, acidente agora no São Caetano, na Avenida Princesa Isabel. Um caminhão atropelou um ciclista. O repórter Giovanni Lima, né, nos mandou o vídeo aí. Vamos ver aí, Cássio. Muito bom dia, repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade de Itabuna. Nessa manhã de terça-feira, 11 de novembro de 2025. Estamos aqui na Avenida Princesa Isabel, onde aconteceu agora há pouco um acidente envolvendo aqui um caminhão bitoneira e um ciclista. O ciclista está ali agora, um senhor de idade. A bicicleta está debaixo do caminhão. Vamos mostrar aqui as imagens muito próximas ali do ciclista. Mas, aparentemente está passando mal ali agora o ciclista, é um senhor de idade. Olha só as imagens, a bicicleta está debaixo do caminhão, é isso mesmo. Aparentemente ali a gente não viu nenhuma lesão grave, nenhuma fratura do ciclista, mas pode ter batido a cabeça talvez, está nesse exato momento ali passando mal. Não vou me aproximar ali das imagens próximas ali da pessoa. Alguns populares ali agora dando um suporte ali. A CETRAN já foi acionado. Chamar também agora o SAMU para dar uma força aqui por conta desse senhor tá passando mal. A Polícia Militar agora que também dando um apoio, que acabou de parar aqui a Polícia Militar para dar um apoio. A bicicleta se encontra debaixo do caminhão. Imagem impressionante nessa manhã de terça-feira, 11 de novembro de 2005. Nesse exato momento também a CETRAN está acabando de chegar aqui no local. Está aqui a CETRAN também chegando aqui no local para fazer essa ocorrência. Está os agentes da CETRAN chegando, aguardando também agora o SAMU para prestar os primeiros socorros. E as imagens são essas aqui, ó. A bicicleta ficou completamente destruída debaixo desse caminhão bitoneira. Aparentemente, voltando a lembrar, aparentemente o ciclista não teve ferimentos graves, mas agora ele acabou de passar mal ali, querendo desmaiar. Mas a CETRAN já está aqui no local para fazer a ocorrência. Nosso querido Benilson, rapidamente, questão de minutos, já está aqui no local a CETRAN para dar agora aqui um apoio, um suporte. O trânsito está bastante congestionado agora aqui na Avenida Princesa Isabel, sentido centro da cidade de Itabuna. Polícia Militar também aqui na área. Mas é impressionante a situação que ficou a bicicleta aqui debaixo do caminhão. Vou mostrar ali as imagens do senhor não, que está ali deitado. Percebe a gravidade desse acidente, mas que graças a Deus a vítima não teve ferimentos graves. Benilson agora aqui organizando o trânsito nessa manhã de terça-feira, esse acidente. Bom dia, Benilson. Bom dia. Um acidente agora aqui aconteceu agora há pouco, Benilson. Agora é ajeitar o trânsito e tentar regularizar o trânsito o mais fácil possível para que o trânsito volte a fluir normalmente, né? Justamente a central de atendimento do CETRAN ligou para a gente agora, como a gente já estava fazendo uma ronda aqui no bairro São Caetano. E aí que deparamos com esse acidente aí, né? Lamentável. Um acidente impressionante, a bicicleta ficou debaixo do caminhão, né? É, apenas de imagem ali, a gente vê, chega a sentir o coração. Imagina. Mas a gente vai arrumar aqui o trânsito, para o trânsito fluir e vai fazer a ocorrência. Obrigado, Benilson, pela rapidez, viu? Obrigado. É isso aí, CETRAN sempre presente em momentos de acidentes aqui na nossa cidade, dando todo o suporte para organizar o trânsito, fazer a ocorrência do acidente. A Polícia Militar também dando um apoio. Mexe, não mexe não, mexe. Mexe não. Tem que fazer a perícia, uma coisa precisa de perícia, né? Deixar no local. É bom não tirar a bicicleta não. Percebe aqui no sapato aqui da vítima, presa aqui entre o pneu. Olha só a situação, imagem impressionante desse acidente, que graças a Deus a vítima, o ciclista, não teve ferimentos graves. O motorista foi muito preciso também, conseguiu frear a tempo, pela agilidade do motorista, experiência do motorista, conseguiu também evitar uma tragédia, né? Repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade. A qualquer momento retornamos trazendo mais informações de tudo que acontece aqui na nossa querida cidade de Itabuna. Ok, um grande abraço, Giovanni, muito obrigado aí, viu? Olha, gente, está acontecendo em Belém a COP30. Foi acertado, né, a ideia do presidente Lula em levar essa COP para Belém. Por quê? Porque as pessoas ficam entre quatro paredes discutindo o meio ambiente, discutindo
questões climáticas sem conhecer as realidades, né, de cada local. E eu vou ser sincero para você, essa COP, que começou em 92 aqui no Brasil, foi o primeiro lugar do mundo a realizar a COP, foi o Brasil, né? Era governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, 95, é. Então o que é que acontece? Já são 30 anos de realização dessa COP. Eu pergunto a vocês telespectadores bem informados, que, né, leem notícias, assistem telejornais, me diga aí quais foram os avanços, os proveitos que tivemos ao longo desses 30 anos no mundo, para que eventos como o que aconteceu agora no Paraná e no Rio de Janeiro, naquela cidade do interior, onde um tornado acabou arrancando ali muitos telhados de casas, era para não acontecer mais isso. São bilhões e bilhões todos os anos que se fala, se arrecada nessa COP, e a gente não vê nada, nenhum resultado prático. O único resultado prático no mundo, pode tirar com essa imagem, está demorada aí, né? Se tiver outras imagens, você põe, senão pode tirar essa aí. A gente tem aí alguns exemplos no mundo, mas que não foram necessariamente passados pela COP. Talvez a ideia, mas do dinheiro da COP mesmo a gente não vê nada. Quem recebe esse dinheiro da COP, por exemplo, o presidente Lula está tentando arrecadar aí 120 bilhões de dólares. Isso a dinheiro de hoje, ao custo de hoje do dólar, nós estamos falando algo em torno de R$500 bilhão. Para onde vai esse dinheiro? Vai fazer o quê? Esse fundo vai para onde? Vai para ONGs, que a gente não sabe o que faz com esses recursos. Aí eles inventam relatórios que estão ajudando os indígenas para preservar a mata e tal. Aí você vai na Amazônia, os indígenas estão morrendo de fome, todos com doenças transmitidas pelo homem branco da cidade, tudo já com diabetes, com cáries, porque o homem branco entope os índios de biscoito, de maisena, de porcaria. E a gente não vê nada prático com esse dinheiro. Então, tem muita falcatrua, tem muito roubo nesse negócio e pouca ação prática. A única coisa que a gente pode dizer que foi feito pelo mundo em termos de meio ambiente, em termos de clima, foi a China que fez com o dinheiro dela. A China, gente, transformou lugares áridos em grandes plantações de pinheiros, de ciprestes, de outras árvores que se dão bem naquele clima árido e às vezes muito gelado, às vezes muito quente, né? E além disso, a China e o Japão, eu vou falar do Japão também mais tarde, além de investir muito na plantação de árvores, a China transformou montanhas que não prestavam para nada, porque a terra é muito seca, a terra não produz nada de alimento. Então eles transformaram aquelas montanhas em montanhas de energia solar, geração de energia solar. Eles prepararam o país para despoluir o meio ambiente. Foi o único país do mundo que investiu 100% em tecnologia automotiva para rodar sem combustível fóssil. Foi o único país do mundo que investiu em baterias de lítio e carros elétricos. Hoje a frota da China, quase 90% é de carro elétrico. E está exportando para o mundo inteiro. Então é o único país que nesses 30 anos que se fala de COP, de meio ambiente, de clima, foi o único país que fez o seu dever de casa. O que é que o Brasil fez? Nós já tivemos aí, de 95 para cá, 3 governos do PT, né? Tivemos o Lula 2 vezes, a Dilma 1 vez, depois a Dilma governou mais metade de outro mandato, né? Depois teve Michel Temer, que era da mesma turma, inclusive ele era vice da Dilma. Então nós tivemos aí 16 anos do PT naquela oportunidade. O que foi feito no Brasil? Não temos uma folha investida aí para a questão da preservação do meio ambiente. Muito pelo contrário, estão destruindo tudo. São queimadas e queimadas.
tem o narcotráfico comandando as ações na Amazônia, fazendo mineração clandestina, extraindo ouro clandestino, poluindo rios, matando índios indiretamente, porque quando ele polui o rio, o índio não pode mais pescar para comer, porque para extrair o ouro, eles usam muito produto químico muito pesado, à base de iodo e outras chumbo, né? E ali deixa a água poluída. Se algum índio ingerir aquela água, vai morrer. E muitos morreram. Então, no Brasil, há uma hipocrisia muito grande quando se fala desse tema. Então, a ideia do Lula de levar para lá, para o Amazonas, foi ótimo. Por quê? Porque o gringo, ele precisa saber o que é Amazonas. Ele precisa saber que aquelas pessoas que vivem no Pará, que vivem em Manaus, na região periférica de Manaus, são pessoas que também precisam sobreviver, que precisam de emprego, precisam de renda. Senão eles vão derrubar a mata para sobreviver. Ou vocês querem que todo mundo saia da Amazônia e vá morar em São Paulo e no Rio? Nem vai caber. Então a gente não vê no Brasil nada prático sendo discutido durante anos. A gente não viu isso. Quer dizer, a gente vai ter aí uma semana de COP, aí depois acaba a COP, ninguém vai falar mais nisso. Aí só vai discutir de COP agora o ano que vem em outro país, para ver quanto vai se arrecadar. E aí ninguém presta conta desse dinheiro. Se Lula conseguir arrecadar 120 bilhões de dólares, esse dinheiro vai para onde? Vai para a mão de quem? Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém presta conta de nada a ninguém. Os países já estão assim ressabiados com essa situação. Principalmente quando o assunto é no Brasil. As ONGs evaporam esse dinheiro aí, junto com membros do governo, entidades do governo que estão ali para fiscalizar. E esse dinheiro evapora na floresta e ninguém sabe o que foi feito. Ao invés de estar se discutindo sexo de anjo nessa COP, por que o Brasil não fez seu dever de casa? Se o Brasil investisse, gente, 5 bilhões, como ele está falando ali que vai doar, o Brasil vai doar para esse fundo amazônico 5 bilhões de dólares. Você já pensou se o Brasil investisse todo ano 5 bilhões no Brasil para incentivar a engenharia, novos engenheiros, né, pesquisadores a desenvolver com terras raras que temos aqui no Brasil, novos tipos de bateria para alimentar carros, para alimentar a energia solar nas residências, para a gente não depender tanto de energia nuclear, para a gente não depender da termoelétrica, né? Porque todo ano tem essa presepada no Brasil. O Brasil é o país que mais tem usina hidrelétrica, mas o Brasil tem essa presepada de todo ano subir a conta de energia alegando que os reservatórios estão baixos e que vai usar termoelétrica. E ninguém faz nada para resolver isso. Então, se o Brasil pegasse 5 bi todo ano, já que está sobrando, que ele está dando para a COP, aí 5 bi de dólares, multiplica isso por 5, são 25 bilhões de dólares. Investisse isso em pesquisa nas universidades federais do Brasil, para os engenheiros estudarem com esse dinheiro, pesquisarem novos materiais, de repente a gente estava na frente. Então o Brasil, gente, tem que fazer o que a China fez há 30 anos. Há 30 anos a China era um país pobre ainda. Hoje a China é uma superpotência. Por quê? Porque ela se voltou para dentro, ela investiu na educação interna, ela promoveu os seus engenheiros, ela fez intercâmbio com os Estados Unidos, levou a tecnologia para lá. E hoje a China é quem mais fabrica carros elétricos. É o único país do mundo que tem moral para falar assim, ó, eu saí de grande poluidor para o maior despoluidor. É o único país do mundo. E aí a gente está aí na COP discutindo sexo de anjo. Será que o que está se discutindo agora na COP vai resolver esse problema dos furacões, das tempestades? Está vindo aí o verão. Nós vamos ter o fenômeno El Niño aí, trazendo muitas águas aí da Amazônia. E aí? O que é que vai fazer para evitar isso? Esse fundo aí serve para evitar isso? Não vai servir. Esse fenômeno da natureza é muito pesado, não tem como você mudar um fenômeno desse do dia para a noite. Isso são coisas que estavam anunciadas já, né?
desde os princípios da humanidade, que se sabia que no final dos tempos, porque tudo tem um final, nada é eterno. Esse planeta que nós vivemos, um dia vai chegar ao final. Né? E a gente já sabia, através dos livros da Bíblia, que tudo ia mudar. A gente ia ter muito fogo, muita devastação, pouca água. Tudo isso está na Bíblia. Então não é o homem que está causando só, não. O homem está contribuindo para a gente viver mal, né? Muito lixo, produzindo muito lixo, poluindo as ruas, poluindo o ouvido das pessoas com sonorizações altas. Tudo isso é poluição. O homem ele é um cupim, né? Ele tenta destruir tudo que ele vê no planeta. Ele mais destrói do que constrói. Isso é desde quando o homem é homem na Terra, não é agora. Então não é de uma hora para outra que você muda isso, não vai mudar. Então, parabéns para a China, que nesses 30 anos que se realiza a COP no mundo, foi o único país que não está tão dentro da COP, não está tão presente na COP, mas é o único país que faz seu dever de casa. É o único no mundo todo. Esses países como França, Inglaterra, Alemanha, ninguém tem moral para falar de meio ambiente. Porque se você for visitar qualquer país desse, eles destruíram tudo lá. Lá não existe mata, lá não existe nada. A energia lá não é limpa, a energia é à base de petróleo, muita energia eles consomem através de gás natural que vai da Rússia para lá. Né? Então são países que estão no primeiro mundo, mas que não fizeram o seu dever de casa. Não tem moral nenhuma para falar nada de meio ambiente, nem criticar ninguém. E o Brasil está mostrando aí nessa COP a esses países que estão aqui, que ele próprio não faz o dever de casa. Não fez nada para melhorar a questão do meio ambiente, nem no Brasil, nem no mundo. A Amazônia está do mesmo jeito que estava há 30 anos, talvez pior, está muito pior, aliás. O Brasil não investiu em nenhuma tecnologia para a gente sair dessa situação. O Brasil acabou de liberar ensaios de extração de petróleo na foz do Amazonas. O Brasil acabou de fazer uma estrada no Pará, cortando a mata. O Brasil está fazendo uma estrada na Amazônia, que eu não sou contra não, viu? Eu acho que tem que desenvolver mesmo aquela região. E aí a COP está sendo realizada na Amazônia no momento que o Brasil faz tudo isso lá na própria Amazônia. Então, o Brasil não tem moral para realizar essa COP, porque é como você falar de água e pregar fogo. Aliás, praticar o fogo, né? Você prega a água e pratica o fogo. Então não tem lógica, o Brasil está na contramão de tudo aí. É lamentável, é uma pena, né? Porque a gente acaba festejando, né, um evento desse no Brasil, traz lideranças aí do mundo todo, né? Poucos países faltaram aí. Os Estados Unidos foi a presença mais sentida, a ausência, perdão, mais sentida, né? Porque é uma grande potência do mundo, a Amazônia. Os Estados Unidos, né? Perdão. Então, faz falta, né? Mas, é como o Lula falou, né? O Trump está como negacionista da ciência, mas eu não vou tirar a razão dele. É melhor faltar do que ser incoerente, né? Do que ser contraditório. Não adianta você defender uma coisa que você não pratica no seu país. Então é lamentável isso aí. Mas vamos ver, né? Quem sabe daqui a 30 anos o Brasil acorde para fazer algo dentro do seu próprio país. Não adianta só querer ficar arrecadando dinheiro dos outros países e esse dinheiro evaporar aqui nos fundos para essas entidades aí chamadas sem fins lucrativos, né, as ONGs. Elas pegam esse dinheiro e destroem como se fosse formiga no doce e ninguém vê nada depois. É uma pena, é lamentável, viu? É muito dinheiro que vai ser arrecadado e a gente não vai ver nada se fazer. É só você fazer um balanço desde 95, quando começou a COP aqui no Brasil, esses 30 anos. Se pergunte aí, pesquise na internet, quais foram os avanços que o Brasil conseguiu participando da COP, estando dentro desse acordo, o Acordo de Paris, enfim, nada.
todo ano a situação do Brasil fica pior. A gente tem muitas queimadas agora no verão, né? A gente tem enchentes, agora até tornado, que não tinha, né? Agora estamos tendo tornado. Então nada foi feito. É só blá, 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 blá. É uma pena, viu, gente? É uma pena que isso ainda aconteça dessa forma. Olha, gente, você que gosta de música, né? A cantora do Calcinha Preta, ela brigou, né? Internamente e acabou saindo da banda, né? A notícia hoje que corre é que ela pediu demissão. Ela já tinha muitos anos aí na banda. A banda já sentia a ausência da outra cantora que faleceu recentemente, né? Vítima de câncer. E agora perde essa cantora tradicional aí. Tudo isso, segundo as notícias, né, as informações, se deu em função de uma briga entre essa cantora mais antiga da banda e uma recém-chegada, né? Inclusive que cantou aqui no último show dessa banda Calcinha Preta, ela cantou aqui em Itabuna, desceu do palco, fez um mise-en-scène ali, né? E parece que ela não era bem vista lá nos bastidores e acabou brigando. E na briga essa daí, que era mais antiga, acabou se chateando e pediu para sair. Eu me perdi aqui agora o nome da cantora, eu não conheço essa banda, né? Quer dizer... é Silvana Aquino, né? É isso mesmo. Silvana Aquino. Eu não gosto muito desse estilo de música, então não ouço muito, não me ligo muito no nome desses artistas, não. Silvana Aquino, o Cássio me passou aqui. Silvânia, é? Silvânia Aquino, tá certo. Então é isso aí, para você que gosta de fofoca, né, de famoso aí, de banda, ela saiu, se desligou oficialmente, inclusive comunicou à imprensa, né, hoje pela manhã, já que a diretoria da banda não se pronunciou. Bom, gente, eu vou falar agora, né, sobre Brasília, o que está acontecendo em Brasília. Enquanto a COP está rolando lá em Belém, Brasília também está pegando fogo. Antes de ir para a COP, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei, né, para combater facções criminosas, organizações criminosas. Mas todo projeto de lei tem que passar pela Comissão, né, de Constituição e Justiça e depois passar pelo plenário. E aí é designado um relator. O Lula, que estava morrendo de amores pelo Mota, dando presentinho pro Mota, liberando emendas, né? Tava unha e carne os dois, inclusive tramando ali nos bastidores para não ser pautada a anistia, aquela confusão toda. Achou que estava navegando em águas tranquilas. De repente, Hugo Mota, presidente da Câmara, coloca como relator para esse projeto de lei nada mais, nada menos que um ex-secretário de Justiça de São Paulo, deputado federal, Derrite, muito conhecido Derrite como delegado, né, que foi. E o Derrite, como relator, ele fez algumas alterações que ele achou necessária para levar o projeto de lei, né, à Comissão de Justiça. E nessas alterações consta o seguinte: a Polícia Federal não pode agir de ofício, tem que ser convidada pelo governador do estado para atuar naquele estado. Por exemplo, nós tivemos agora aquelas operações no Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio de Janeiro pediu à Polícia Federal para ajudar e a Polícia Federal se negou. Então, com essa lei agora, a Polícia Federal não se negaria, ela teria que ir porque o governador daquele estado convocou a Polícia Federal. Então isso consta lá, o PT é contra isso, o PT não quer isso. O PT quer o seguinte, que o governo federal que decida se a Polícia Federal vai ou não vai, né, porque ele que comanda a Polícia Federal. Enfim, o PT quer mandar na Polícia Estadual, mas não quer perder o controle da Polícia Federal. E aí não abre mão, os deputados do PT estão criticando essa posição do Derrite como relator. O Derrite também colocou outras alterações. Por exemplo, toda organização criminosa de narcotráfico deve ser classificada como narcoterrorismo. Aí o presidente Lula não quer e nem o PT quer. Por quê? Porque se ele classificar através de lei
toda organização criminosa de narcotráfico como narcoterrorismo, ele abre brecha para os Estados Unidos poder invadir o Brasil, como vai fazer agora com a Venezuela, e prender os narcotraficantes, né? Pode haver essa interferência dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil, né? Caso estoure aqui um grande problema, como aconteceu na Venezuela agora, né? Enfim, quem não deve não teme, né? Se o Brasil não está como a Venezuela, que o governo está atolado até o pescoço no narcotráfico, não deve temer. Se os Estados Unidos quiserem vir aqui, levar esses traficantes tudo daqui, olha que maravilha, hein? Que maravilha seria para o Brasil. Não teria problema nenhum, né? Como ele acaba com os terroristas lá do Talibã, de outros lugares, podia acabar com esses terroristas aqui no Brasil e a gente ganhar o direito de ir e vir de novo aqui no Brasil, andar tranquilamente pelas ruas, né, gente? Então não vejo nenhum problema nisso, mas o PT está esperneando e não quer que essa alteração passe pelo Congresso Nacional. Então o Lula, que vai terminar a Copa essa semana, vai voltar lá para Brasília para, né, retomar essa negociação. Agora também ele tem o direito de veto, né? Caso seja aprovado desta forma, quando a lei for ser sancionada, o presidente Lula ele pode vetar. Vamos aguardar para ver o que é que vai dar lá na frente. Bom, nós temos a Dalila aí hoje, Cássio? Então vamos lá, vamos chamar a nossa querida Dalila. Olha, gente, é uma dica sensacional que a Dalila traz para a gente. Seja você empresário, microempresário, empreendedor, ou seja você só pessoa física, não importa, você precisa ter empresa para querer crescer na vida. E a Dalila, ela traz sempre uma dica importante, como você deve agir na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, para estar sempre no lugar ao sol. 10%. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. É um prazer estar com você e hoje nós iremos abordar um assunto muito importante. O assunto do que nos faz sairmos do deserto dos nossos resultados, da periferia dos nossos resultados, tanto no quesito pessoal, bem como profissional, para ir para um oásis de resultados. Eu quero fazer com que você aí entenda o que fez Dubai, que era apenas deserto, tem crenças. E as crenças, ok, são com base nas nossas experiências ao longo da nossa vida. Então, cada pessoa vive num núcleo familiar diferente, numa realidade socioeconômica diferente. E as suas crenças são baseadas nessa realidade vivida por anos. Desde quando criança até a idade adulta. Tudo que você tem na sua vida está relacionado com as crenças a qual você possui. Se você tem um relacionamento amoroso de sucesso, significa que você teve boas referências. E suas crenças sobre relacionamento amoroso são boas. Se você tem um bom resultado financeiro e profissional, significa que você teve boas referências, experiências que te propuseram ser um sucesso também na vida profissional e financeira. Porém, se você tem resultados negativos na vida amorosa, na vida familiar, na vida profissional, significa que você teve más referências. Significa que as pessoas que te rodeavam e que te rodeiam tiveram resultados muito pequenos, frustrantes, e essa é a única realidade na qual você conhece e é como se fosse um espelho. Você só acredita nessa limitação. Se você não mudar, os seus resultados não irão mudar. 2025 começou. A pergunta é, quais são os seus resultados nesse ano? Nós estamos em março. Quais são os resultados que você tem agora em 2025? Os seus resultados é reflexo de quem você é do que você acredita. Se você não mudar os seus hábitos, você não mudará seus resultados. Então, nós somos a soma do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Então, é necessário mudar a mentalidade, mas é necessário mudar o comportamento. E existe uma tríade para mudança, ok? Tríade para mudança, para dar um salto. Primeiro quesito da tríade da mudança é o quê? É você estar
com conhecimento certo. O conhecimento transforma qualquer pessoa. O verdadeiro conhecimento te tira da zona da escravidão. O conhecimento sobre você mesmo, sobre o universo, sobre as infinitas possibilidades, sobre da tua capacidade, da tua história e da onde você quer chegar, para onde você quer ir. Conhecimento certo. Hoje nós somos bombardeados com infinidades de conteúdos que muitas das vezes são inúteis. E você precisa aí selecionar o que drena a sua energia ou o que multiplica a sua energia. Onde você quer chegar? Nós estamos em 2025, 2027. Onde você estará? Na verdade, a melhor pergunta é, em 2027, quem serei eu? Em quem eu vou me transformar? Porque nós não temos o que desejamos ou queremos. Nós temos tudo aquilo que somos. E o que somos? Nós somos o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ok? Então, o que eu preciso me tornar para ter aquilo que eu desejo? A matemática é muito simples. Então, conhecimento certo. Você precisa primeiro saber onde você quer chegar. Visão positiva de futuro em todas as áreas da sua vida. Área da saúde, área emocional, intelectual, espiritual, financeira, amorosa, profissional, social, enquanto homem, enquanto mulher. Onde você quer chegar? Desenhe, porque o cérebro só entende por desenho. Qual a imagem? Qual a tua visão positiva de futuro? Qual a tua vida extraordinária do futuro? E esse futuro não precisa demorar tanto, mas também não vai acontecer da noite para o dia. Porque existe um processo. E hoje, na era da tecnologia, as pessoas não querem pagar o preço do processo, da espera, do caminho para chegar lá. É aí onde muitos se vendem, muitos se corrompem, por pouco ou por muito, para alcançar um resultado ilusório. Porque aquilo que não é conquistado com coerência, com verdade, com honestidade, de fato é uma areia movediça. Tá bom? Então, conhecimento certo. Você precisa ter o conhecimento certo. A ignorância é um preço muito alto. Se você acha que é caro o conhecimento certo, tente experimentar a ignorância. A ignorância é muito mais cara. E tem a ignorância voluntária e involuntária. Ignorância involuntária é aquela ignorância que você aí não sabe que não sabe. Tá bom? Então, você precisa de um conhecimento que nem você sabe que precisa. E a ignorância voluntária é aquela que você sabe que precisa, mas não busca o conhecimento e muito menos colocar em prática. Então, tudo na vida acontece por decisão, ok? Tudo na vida acontece por um quesito de decisão. O que você decide hoje? Ser um ignorante, involuntário ou voluntário? Ou de fato ser uma pessoa que tem conhecimento certo, que busca o conhecimento. E buscar conhecimento está ligado à humildade. Toda pessoa que não busca conhecimento sobre diversos assuntos, tá? São pessoas orgulhosas. O orgulho se manifesta em vários comportamentos. E um deles é não buscar o conhecimento certo. É não ser humilde o suficiente para dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, eu quero me tornar uma pessoa mais sábia, ok? Então, primeiro, conhecimento certo. Segundo, é ambiente certo. As pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, e isso é inadmissível. Quais são os ambientes no qual você aí frequenta? Entenda bem. Você só terá o resultado que você deseja se você estiver no ambiente certo. Não existe acaso, não existe coincidência. Todo resultado é intencional, deve ser intencional. Você tem que intencionar o seu desejo e o seu comportamento em direção àquilo que você deseja. Então, qual é o ambiente que você frequenta? Existe um estudo que diz que nós somos a soma das 5 pessoas do qual nós nos relacionamos, mas não só isso, o ambiente no qual nós estamos. Ou você muda o ambiente, ou o ambiente te muda. E geralmente o ambiente sempre vence. Então, a pergunta é, qual o seu ambiente? Qual é o ambiente que você quer estar
inserido o ambiente dos fracassados, dos que vivem prazeres imediatos por migalhas de prazer e resultados pequenos? Ou você quer estar num ambiente de pessoas com resultados lindos, com resultados quantificáveis, com resultados inspiradores? Você que vai decidir. Então não seja incongruente com o seu desejo. Você quer ser bem-sucedido, mas você anda com pessoas fracassadas, pessoas que só reclamam, pessoas que não são gratas, pessoas que não buscam conhecimento. Pessoas pobres falam de pessoas ricas falam de dinheiro, falam de conquistas, falam de conhecimento. Pessoas ricas são humildes, pessoas ricas são boas, as verdadeiramente ricas, porque dinheiro é uma pequena fatia da riqueza. A maior riqueza é aquela que o dinheiro não pode comprar, que está dentro de nós, que compõe quem eu sou. Quem é você? É uma mudança de mindset muito grande. Então, existem ambientes que não te cabem mais. Se esses ambientes não cabem, não colecionam passos que vão te impulsionar a você chegar no seu destino, então esse ambiente não te cabe mais. Caso contrário, você continuará no mesmo lugar porque você não acessou novos ambientes. O crescimento está relacionado com os ambientes nos quais você frequenta. Então, você precisa ser coerente com o teu sonho, coerente com os desejos e os teus planejamentos. Quais são os teus ambientes? Ainda existe um estudo de caso, que pessoas que vivem perto de algum rio que se torna um esgoto, talvez nos primeiros dias elas sintam o mau cheiro do esgoto, mas 15 dias para um mês, elas ali, morando perto do esgoto, elas vão se acostumar com aquele mau cheiro. Porque o ser humano é adaptável, tanto para coisas boas como coisas ruins. Só que a sua adaptação ao ruim não significa que o ruim seja bom. Entende? Então, tem pessoas que vão morar ao lado do esgoto para todo sempre e não vão mais sentir o mau cheiro do esgoto, porque se acostumaram em estar naquele ambiente. Será que você está acostumado a andar no esgoto da vida? Nos relacionamentos, no trabalho, no que você entrega? Então, é necessário você fazer uma análise e entender se você aí está no ambiente que é compatível com aquilo que você já é e com aquilo que você quer se tornar. E por fim, da tríade da mudança, é as pessoas certas. Conhecimento certo, ambiente certo e pessoas certas. A nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela. As nossas vidas mudam, tá? A sua vida vai mudar e a minha vida vai mudar com base nas pessoas que entram e saem das nossas vidas. A pergunta é: quais são as pessoas nas quais você tem deixado entrar na sua vida? Quais são as pessoas que ainda fazem parte dela? E quais são as pessoas que você precisa tirar da sua vida? Se você aí não tiver pessoas que te impulsionem a ser melhor, de fato a sua vida vai continuar na estagnação. Se você não se tornar uma pessoa melhor, você não se conecta. Não consegue, a incoerência harmônica é tão grande que você não consegue encontrar pessoas com uma frequência maior, tá? Cientificamente falando. Então, primeiro você precisa se tornar uma pessoa diferente, melhor. E isso acontece quando você muda o seu mindset, quando você tem um conhecimento certo, quando você se posiciona corretamente, num ambiente correto, e aí você vai encontrar pessoas certas, pessoas que te ajudem a chegar onde você deseja estar. De maneira lícita, de maneira honesta, de maneira honrosa e de maneira inspiradora, ok? Então, tríade do sucesso, da mudança é justamente isso. É você aí ter o conhecimento certo, estar em ambientes certos e conhecer as pessoas certas. Isso daí é uma explosão de crescimento positivo na sua vida. E eu quero te mostrar aqui, para a gente finalizar, o que fez Dubai sair do deserto que era para uma grande metrópole disruptiva e exemplo para os próximos anos, para todos quantos quiserem ser uma grande potência mundial. Se você quer ser uma grande potência enquanto ser humano, enquanto empresa, enquanto organização pública ou privada, eu vou te falar aqui o que torna os resultados de deserto para oásis de acordo com a visão de Dubai. Foi o que aconteceu em Dubai. Dubai, para sair do deserto e ser hoje
uma grande potência, ela teve algo que eu vou dizer que todos nós podemos ter, ok? Uma riqueza, a riqueza ela se compõe de 3 aspectos, ok? Riqueza se compõe de 3 aspectos. Uma potência se constrói de 3 aspectos. 5% são os capitais naturais de um espaço, ok? De uma grande potência. Então, 5% são capitais naturais, que tem a ver com terras, que tem a ver com a questão geográfica daquele território. Então, para crescer, você precisa aí de um capital natural que tem a ver com a geografia daquele ambiente, daquele local, daquela cidade, daquele país ou do território no qual você habita, certo? 17%, o crescimento, a grande potência está relacionado com capitais produtivos. Capitais produtivos significa que fez com que Dubai saísse do deserto para ser uma grande potência. E foi exatamente esse desenvolvimento humano que fez Dubai sair do deserto para uma grande disrupção e uma grande referência para os próximos anos. Então, você aí não precisa de simplesmente um diploma. Hoje, ter um diploma é muito comum, né? E eu não estou dizendo que é um demérito. O estudo, o diploma, ele é muito importante. Porém, diploma é somente 20% do que compõe um sucesso de uma pessoa, de uma organização, de um município, de um estado, de um país. O que de fato determina o sucesso, algo bem realizado, algo realmente disruptivo, compõe em 80% que está relacionado com habilidades. Habilidades é o comportamento, é o conhecimento, é a competência e é a atitude. É você de fato se comportar, ter habilidade para desenvolver determinadas áreas, determinadas coisas para fazer, ok? Determinadas demandas. Então, seus resultados estão intimamente ligados às habilidades que você desenvolveu ou não. Se você quer melhorias, tá? Em qualquer área da sua vida, então você tem que desenvolver a habilidade de se comunicar bem. Você pode ter o seu diploma em Harvard, Stanford, não importa. Se você não saber comunicar o seu conhecimento com comportamento correto, posicionamento correto, com as palavras corretas, de uma maneira muito fácil, dificilmente você vai conseguir o seu sucesso. Então, a comunicação é uma habilidade imprescindível. Então, você precisa desenvolver a habilidade de comunicar, de ser produtivo, de ser empático, saber lidar com as pessoas, habilidade de liderança. Saber lidar com as pessoas, saber liderar, multiplicar aquilo que dá muito certo, multiplicar uma cultura vencedora, ok? Saber fazer os outros ganharem. Hoje nós vivemos no mundo, infelizmente, o mundo sempre foi competitivo. Desde que mundo é mundo, sempre houve as competições, tá? Mas hoje os grandes cases e mestres e os grandes entendem que você só é grande quando você faz os outros ganharem também. Então a liderança, o modelo do ganha-ganha, ele funciona muito mais, porque tudo começa e termina em relacionamento com pessoas. Se só uma parte ganha, a outra não se compromete, não se entrega. Então, o melhor de tudo é você ganhar e fazer os outros ganharem também. E isso é uma habilidade que se desenvolve, é uma expertise que precisamos desenvolver. Deixar do egoísmo e olhar para o outro como parte de mim. E pensar, como posso fazê-lo ganhar também? Como posso fazê-lo ser feliz também, ter bons resultados? Quanto mais pessoas você ajudar, melhores resultados você terá. Então, isso tudo são habilidades que não adquirimos apenas com diplomas, mas sim fazendo, colocando em exercício, ok? Todas essas situações para cada vez mais termos essas habilidades de maneira melhor. Vender, ser vendedor, ser líder. Então, foque em ter habilidades. Não importa o seu diploma, não importa o seu currículo, se você aí não tiver habilidades que está relacionada ao seu comportamento, de pensar, de sentir e de realizar. Então, o que transformou Dubai de deserto? Dubai era apenas deserto e hoje é uma grande potência mundial disruptiva, sendo exemplo e modelo para os próximos anos. Foi líderes, pessoas com índice de desenvolvimento humano altíssimo.
que tiveram uma liderança mestra e conseguiram realmente transformar deserto em açudes de água. Eu quero que você entenda que a sua vida vai mudar quando você se tornar uma pessoa habilidosa. Quando você tiver a habilidade de amar, quando você tiver a habilidade de ser humilde, quando você tiver a habilidade da produtividade, quando você tiver a habilidade de liderança, de comunicação, quando você tiver a habilidade de gerir o seu tempo, a habilidade de honrar a sua palavra, honrar o seu desejo e fazer outras pessoas ganharem com tudo aquilo que você entrega. Se você aí quer sair da periferia, do deserto dos seus resultados, você precisa focar em ter habilidades. E essas habilidades são desenvolvidas no campo de batalha. É fazendo. Quanto mais você fizer, quanto mais em exercício você tiver, melhor você ficará. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Um ótimo tecladista, pianista, não nasceu pianista. Ele se tornou ao longo de sua vida com treino, se colocando em exposição para tocar e cada vez mais aperfeiçoar sua habilidade. Então, se você aí, como ser humano, como homem, não treinar a habilidade de ser um homem fora da curva, jamais você será. Se você, enquanto mulher, não treinar suas habilidades para ser uma mulher incomum fora da curva, jamais você será. Se você, enquanto profissional, não treinar, não se colocar em exercício, não se desafiar em ser melhor e fora da curva, jamais você será. E assim, se você como empresa, como organização, não treinar para que você seja um ser humano, uma organização com resultados fora da curva, jamais você será. Os nossos resultados estão relacionados com as nossas habilidades. Então, isso é muito bom, porque todos nós podemos desenvolver as nossas habilidades que está relacionado com os nossos comportamentos. Eu quero dizer para você que você aí pode fazer parte dos 10%, mas fazer parte dos 10% está relacionado com uma decisão. A decisão de realmente sair do deserto de resultados e se tornar uma pessoa que tem uma mentalidade de liderança mestra, que honra a sua palavra, que vê a sua visão positiva de futuro e não descansa enquanto não realizá-la. O mundo já está cheio de pessoas comuns. O mundo já tem muita gente fazendo mais do mesmo, sendo mais do mesmo. Eu quero convidar você a ir por um caminho diferente, um caminho que realmente traz grandes experiências e resultados extraordinários. Um grande abraço para você e que você seja os 10%, colocando em prática o pouco ou muito que você já sabe. É isso aí, um grande abraço a Dalila Reis, grande consultora. Olha, gente, daqui a pouquinho está chegando aí o Alerta Cidade, né? Hoje na apresentação do Joab Paiva, que à tarde, às 17 horas, também comanda aqui o TVI News, né? Segunda edição. Então, por hoje é só. Forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta às 10 da manhã ao vivo. Até lá.